Estamos preparando alguns documentários para comemorar os 147 anos da Loja Maçônica Cotinguiba, que acontecerá agora em novembro de 2019. E para isso estamos entrevistando pessoas que fizeram algo a respeito ou algo para a maçonaria de Sergipe e, naturalmente, para a Loja Maçônica Cotinguiba. Hoje nós vamos falar sobre a Liga Sergipense contra o Analfabetismo. E todo o assunto sobre a Liga que nós temos conhecimento está neste livro, escrito pela minha amiga, professora Clotilde Farias, que vai exatamente dizer algo sobre ela melhor do que ninguém, né? Sabe o que dizer sobre a nossa Liga Sergipense contra o Analfabetismo, que foi criada no dia 24 de setembro de 1916. Estou aqui com a professora Clotilde Farias, da Universidade Federal de Sergipe, e que é a pessoa certa para falar sobre a Liga Sergipense contra o Analfabetismo. Ela já fez a pesquisa dela para a dissertação de mestrado e agora para a tese de doutorado. Pascoal, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer falar sobre a Liga Sergipense contra o Analfabetismo. A Liga foi uma sociedade particular do início do século XX que trouxe grande contribuição para a educação e para a instrução, porque tinha como objetivo principal difundir a leitura e a escrita, não é? E difundir um sentimento de amor à pátria. Eu me deparei com a Liga Sergipense quando me preparava para o mestrado em educação. Fui incentivada à época pelo professor Dr. Jorge Carvalho do Nascimento e depois tive a oportunidade e a honra de ser orientada pela professora doutora Terezinha Alves de Oliva. Ambos foram fundamentais nesse projeto para que finalmente eu conseguisse elaborar um texto dissertativo tratando desse objeto. O texto virou livro, como você sabe, né? Patrocinado pela Loja Maçônica Cotinguiba e pela Academia Maçônica de Letras. A importância que tem o livro para mim é enorme, como pesquisadora, porque me fez querer continuar com o estudo. Isso para mim é fundamental, aliás, eu acho que é fundamental para qualquer pesquisador. Tanto é importante para a pesquisa, o livro, que interessou um intelectual como o professor Dr. Dilton Mainar, que aceitou me orientar recentemente no doutorado, com o mesmo tema, né? Mas o livro ele tem um outro sentido especial. Ele comprova que a ação social de instituições como a maçonaria são efetivas, que têm uma credibilidade, porque essas instituições muitas vezes suscitam desconfianças quase sempre sem fundamentação alguma. Então, o que eu tenho a dizer da maçonaria com este patrocínio é de que é um projeto real de educação. Então, o livro está consolidado, mas eu gostaria que você falasse um pouco da ideia anterior, por que você resolveu transformar a sua dissertação de mestrado num livro, como foi isso? Pascoal, eu confesso que quando você entrou em contato comigo para falar do meu trabalho e da possível publicação desse material, eu estranhei. Eu disse, qual é o interesse dessa instituição no meu trabalho? Qual é a contrapartida que eu tenho que dar? O que é que vão exigir de mim? E me surpreendi, porque a contrapartida foi somente a divulgação do trabalho educacional da Loja Maçônica. Uma divulgação que me pareceu muito justa, porque a Liga Sergipense ela é uma instituição centenária, assim como a loja é. E há quem diga, apesar de haver pessoas que acreditam que a Liga tenha acabado, eu penso
que esse tipo de iniciativa de incentivo à cultura escrita é uma comprovação de que ela perdura. Até porque os objetivos iniciais da instituição, desde a fundação, era existir enquanto houvesse necessidade de propagação da leitura e da escrita no Brasil. Gostaria, e tenho certeza que todos que estão nos vendo gostaria também, de saber um pouco sobre a história da Liga, de onde surgiu, como surgiu e por que surgiu. Pascoal, os sergipanos estavam sincronizados com o momento. No Rio de Janeiro já havia sido fundada a Liga Brasileira contra o Analfabetismo com o incentivo do poeta Olavo Bilac. No livro eu ressalto bastante esse acontecimento. Na minha tese já não tanto, porque eu acredito que a Liga Sergipense ela tem um caráter muito autônomo, muito mais criativo do que simplesmente seguir os rumos de uma instituição do centro do país. Nós tivemos a nossa Ítala Silva de Oliveira, que foi uma mulher com uma atuação muito significativa no campo da educação. E ela foi quem começou a desencadear esse movimento aqui em Aracaju. Ela ia à imprensa denunciar a situação vexatória da nossa educação. De fato, Sergipe tinha um problema a resolver do ponto de vista educacional. Nós tínhamos 86% de analfabetos. Isso equivale de uma população de quase 500 mil de habitantes, equivale a quase 400 mil pessoas que não sabiam ler e escrever. Era uma situação vivenciada em todo o país, mas a preocupação de Ítala era com o estado dela. E era de cada 1.000 sergipanos, 833 sem leitura e sem escrita. Aliada a isso, havia o fantasma da guerra que assombrava todos naquele momento. O analfabetismo passou a ser considerado um inimigo interno, comparando-se às demais civilizações, às demais nações, porque os países mais avançados intelectualmente, na visão da época, estariam mais preparados para se defender de ataques externos. E tudo isso, esse conjunto de elementos, preocupavam tanto que a educação passou a ser pauta de um dos eventos mais importantes da época, o 5º Congresso Brasileiro de Geografia, que aconteceu em Salvador em 1916. Nesse certame, o geógrafo Teodoro Sampaio sugeriu que fossem fundadas associações nos estados para combater o analfabetismo e preparar os festejos do 1º centenário da independência do Brasil. Porque com o país livre de analfabetos, havia um motivo real para se comemorar. Nós sabemos que não foi somente a Loja Maçônica Cotinguiba que fundou a Liga Sergipense contra o Analfabetismo. Você poderia citar aí, porque é muito interessante que conheçamos essas pessoas que realmente tiveram essa boa vontade de fazer isso. Pascoal, assim como Ítala Silva de Oliveira, nós tivemos outros nomes relacionados à fundação da instituição, como o advogado Luiz da Costa Filho, que foi o representante do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe no 5º Congresso, do qual já falei. E tivemos também o outro advogado, que é o Adolfo Ávila Lima, que assumiu a presidência da instituição, foi o primeiro. Tivemos o almirante reformado, Aminta Jorge, que foi quem mais perdurou na direção. Ele ficou durante 13 anos, mais ou menos, como presidente efetivo, e foi ele quem fez o processo de transmissão da administração do Instituto Histórico e Geográfico Sergipe para a Loja Maçônica Cotinguiba. A partir de 1939,
quando ele saiu por motivos de saúde, ele saiu de Aracaju, foi para Salvador, e aí ele passou, os trabalhos já estavam acontecendo no ambiente da loja maçônica, as atividades de encerramento das escolas, por exemplo, já estavam acontecendo lá, por motivos vários, que não vem o caso citar aqui, que são muitos, como por exemplo as intrigas políticas que aconteciam também na instituição. Depois da saída de Aminta Jorge, os maçons assumiram totalmente. Nós tivemos Lívio Pereira da Silva como presidente da instituição. Em seguida, a partir de 1941, mais precisamente, a instituição já era da loja maçônica. E depois de Lívio teve Arivaldo Prata, que investiu muito na regularização das finanças. Lívio, ele estava muito preocupado em aumentar o número de associados. Já Arivaldo Prata não, ele estava muito focado em reorganizar os orçamentos. Depois dele tivemos Damião Mendonça, também que foi outro maçom. E aí encerra o período da pesquisa, da minha pesquisa, que vai até 1950. Professora Clotilde, você disse que para a sua dissertação de mestrado terminou nos anos 50 na história da Liga Sergipense contra o Analfabetismo. E a partir daí, você já viu alguma coisa? O que é que ficou disso aí? Nós temos muitas preocupações de quando uma coisa dessa termina. O que é que ficou? Você poderia dizer assim? Pascoal, o meu marco temporal não é o marco temporal da Liga Sergipense. Como eu falei no início, ela é uma instituição centenária. Para mim, ela existe ainda. Não há nada que tenha colocado um fim na instituição. Não há nenhuma prova de que ela tenha terminado, para mim. Mas é importante ressaltar que nesse tempo de estudo eu observei algumas coisas. Por exemplo, o empenho da maçonaria, a proposta dos maçons sergipanos é evidente. Ela se distingue de outros projetos no Brasil. Se distingue, por exemplo, da Liga Pernambucana contra o Analfabetismo. Mas a nossa é diferente, porque a Liga Sergipense contra o Analfabetismo foi o projeto educacional por excelência da loja maçônica Cotinguiba. No período que eu estudei, esse foi o foco da loja em termos educacionais. Em Pernambuco, as lojas colaboravam, mas tinham projetos educacionais próprios, diferentes. Não era a Liga Pernambucana contra o Analfabetismo. Aqui, o projeto educacional da loja maçônica Cotinguiba, no período que eu estudei, foi a Liga Sergipense. 1950 é um marco importante nessa história, porque quando a alfabetização, ela perde o privilégio. O número de escolas decresce, até chegar em 1984, por exemplo, que eu observei, só tinha uma escola. E a escola já era de corte e costura e datilografia. Não era mais de alfabetização como o foco inicial. Como sabemos, o analfabetismo não foi extinto em 7 anos, como previa o Olavo Bilac e como previa as pessoas que fundaram a Liga Brasileira e a Liga Sergipense contra o Analfabetismo. Mas o que ficou disso? Realmente era uma utopia. A gente sabia que em 7 anos você não conseguiria, de forma nenhuma, alfabetizar 86% da população brasileira. Mas, enfim, o que ficou de todo esse esforço? Quando a gente olha somente pelo lado quantitativo, por exemplo, de quantas pessoas foram alfabetizadas, de quantos deixaram de ser, quantas escolas foram criadas, realmente parece que nada significou o trabalho da instituição. Mas quando a gente observa a finalidade
da proposta, tudo muda. Porque a escolarização tinha um sentido muito mais amplo do que a quantidade de unidades de ensino criadas. Embora a quantidade também tenha sido significativa. Porque, por exemplo, se a gente considerar que nos primeiros anos da instituição, nos 5 primeiros anos, foram fundadas 5 escolas na capital sergipana, e que isso representava 1/4 das escolas primárias existentes, então não é pouco. Mas o sentido do trabalho fica ainda maior quando a gente pensa que a escolarização tem um sentido amplo. Não é só a instituição tradicional, a escola, que está em questão. É o trabalho educativo como um todo. Por exemplo, o trabalho realizado em vários espaços urbanos, em teatros, em cinemas, onde aconteciam festivais cívicos e eram desenvolvidas uma programação didática muito vasta, artístico, educacional, uma programação artística educacional. Em dias de feriados havia espetáculos de teatro, música, dança, cinema, literatura em diversas localidades da capital sergipana. No Teatro Carlos Gomes, no Cinema Moderno, no Éden Cinema, no Salão da Biblioteca Pública. E nesse contexto havia uma proposta de propagação de uma cultura, da cultura escrita. Essa é a finalidade fundamental da Liga Sergipense contra o Analfabetismo. Qual foi o legado que ficou da Liga Sergipense contra o Analfabetismo desde o início do século, quando ela foi criada, para agora, e se ela continua? É quase a mesma pergunta anterior, mas diferente. Eu quero saber o que ficou, enfim, o que sobrou disso tudo. Pascoal, a Liga foi um projeto educacional para a sociedade como um todo. Não foi para um determinado grupo, para grupos com poder aquisitivo inferior, por exemplo. O que ela deixou de mais valioso foi o sentimento de possibilidade de construção de um mundo melhor, de um trabalho coletivo. Me impressiona a força que teve a união das pessoas em prol da educação, porque ao tempo que elas cobravam do Estado a responsabilidade que lhe competia, elas também faziam a sua parte. Eu penso que isso é o que nos deixa de lição esse trabalho, principalmente, e o que vigora até hoje, né? É a esperança de um mundo melhor. Agora é só agradecer, né, professora? Professora, doutora, escritora, olha aqui o produto. O livro Liga Sergipense contra o Analfabetismo. Professora, doutora Clotilde Farias de Souza. Muito obrigado, em nome da Loja Maçônica Cotinguiba, em nome da nossa Academia Maçônica. Nós queremos realmente registrar que estamos muito felizes. Felizes por quê? Porque você escreveu sobre a nossa Liga Sergipense, e feliz também porque você está aqui nos respondendo com tanta paciência as nossas perguntas. Eu estou muito feliz, Pascoal, de poder participar deste momento tão especial para a maçonaria sergipana de um modo geral, da Loja Maçônica Cotinguiba pelo aniversário dos 150 anos e também da Academia Maçônica de Letras pelo trabalho que vem desenvolvendo de incentivo à cultura, né, à leitura e à escrita. Que esse trabalho perdure por muito mais tempo.